Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Me digam aí. Vamos decorar esse lindinho, vamos começar a decorar ele, certo? Vou falar aqui pra vocês, pra quem já me segue, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha. Pra quem tá chegando agora, se inscreve no canal, tá certo? Eu garanto que você vai aprender muita coisa aqui, certo? Que vai ter um conteúdo bom, um conteúdo legal, tá bom? E você vai, se você realmente quiser aprender, você vai colher muita coisa boa, tá bom? E se por acaso você não gosta do canal, não gosta de alguma coisa, tá bom? É só passar e procurar outro que lhe acrescente alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. A princípio eu vou dizer a vocês, é um bolo de 3 andares, um bolo pequeno, eu não considero aquele bolo grande, certo? Aquele bolo que dá um medo de fazer, eu não considero. Eu considero um bolinho simples, né? 3 andares, porém não é um bolo grande, que deixa você muito preocupada, tá bom? Mas que requer cuidados, né? Requer atenção na hora de fazer, certo? Temos um bolo aro 20, aro 16 e aro 10, tá bom? Aí você tá vendo como estruturar o bolo, certo? Usei canos de pega-balão, tá bom? Eu já estruturo sempre todos os que for para estruturar, eu já coloco toda a estrutura, o caninho, que seja lá o que for que você for usar para estruturar, tá bom? Eu já faço tudo isso, eu faço os 3, os 2 bolos que for para estruturar e coloco um em cima do outro e já vejo direitinho se tá torto, onde precisa ajeitar, certo? Como vocês estão vendo no vídeo. Aro 20 já estruturado, aro 16 indo para a estruturação, tá certo? O caninho geralmente é assim, eu faço a medição pelo lado mais alto. Geralmente o bolo às vezes fica com um ladinho mais alto. Como é que a gente tem que deixar ele mais reto possível? Ele sempre fica com um ladinho um pouquinho mais alto. Então aquele ladinho que está um pouco mais alto, você vai medir por ele, certo? Vai botar o caninho lá, vai ver o tamanho que deu ali na altura, um pouquinho acima da massa. Você corta seu caninho e corta os demais de acordo com o tamanho do primeiro, do que foi cortado no lado alto, tá bom? Dependendo do tamanho do bolo, você vai ver quantos caninhos vai precisar. Colei 4 caninhos aí para esse aro 16, eu coloquei 4 caninhos, o de cima era um aro 10. Mesmo assim eu coloquei 4, não porque o bolo é muito pesado, porque vai dar mais estabilidade, né? É um quadrado ali que vai ficar melhor para colocar o bolo de cima, certo? Cortando às vezes, por mais que a gente faça a medição, mas às vezes fica um caninho mais alto que o outro, você vai lá e corta, tira e recorta novamente, deixa o mais reto possível, tá bom? Quem já me acompanha sabe como é que eu faço. Eu já faço assim, coloco 4 caninhos ou 5, dependendo do tamanho do bolo, certo? Vamos montando um em cima do outro, ver onde é que tá, se tá torto, ver se precisa ajustar mais alguma coisa. Alguns bolos que eu faço, geralmente eu uso o pino no meio, o pino de sustentação. O pino, ele é uma base rosqueável, certo? Você compra. Eu comprei o meu, pelo menos aqui eu consegui comprar em lojas de material de construção, certo? Porque ele é como se fosse um parafuso grande, certo? Então, nesse bolo aí eu não vi necessidade de colocar, tá bom? É um bolo que ia pra perto, não é um bolo grande, ele é um bolo mediano, certo? Não é aquele bolão que é pesado e é muito grande de carregar, porém depois de montado ele fica muito bonitinho, esses 3 bolos, certo? Estruturado, não usei o pino nesse, que não vi necessidade, porém eu coloquei palito de churrasco, quem já vê aqui sabe que eu uso em alguns bolos, porque eu vejo que dá mais sustância, certo? Vamos começar a decorar o bolo. Primeiro bolo decorado, todo já estava colocado, né? Viu que tá certinho. Vamos começar a decorar o primeiro bolo. Lembrando que deixe seu like, tá bom? Deixe seu like aí, comente aí, compartilhe, tá bom? Feliz em saber que algumas pessoas estão gostando do conteúdo. Às vezes tem um comentário que é desagradável, mas a gente releva, né? Apaga o comentário e segue a vida, né? A gente não consegue agradar todo mundo. Por mais que você faça 100, você faz 100%, mas não agrada. É porque muitas pessoas gostam de
comprar conteúdo. Se você passa o conteúdo de graça, né, grátis aqui, para ninguém pagar, não precisa ninguém pagar, as pessoas não valorizam. Algumas, né, não é todos. Algumas não valorizam. Se você faz esse mesmo conteúdo que você está fazendo e você cobra, aí as pessoas, elas valorizam mais. Acha que, tipo assim, é porque é de graça, não presta. Mas se você quiser realmente aprender o conteúdo que está sendo passado aqui, vai lhe ajudar muito, certo? Bolo branco, de baixo ele é um bolo branco, do meio ele é vermelho, não azul, e o de cima é vermelho. Aí eu vou fazer, no do meio eu vou fazer sobreposição de cores, né, para não ficar aquele azul muito forte, porém o de baixo é tudo branquinho. Bolinho simples, não vejo dificuldade. Dificuldade vai achar sim, quem não tem a prática, né, quem tá começando vai achar dificuldade com certeza, tá bom? Mas vai praticando, vai fazendo e você vai conseguindo. Daqui uns dias você tá fazendo do mesmo jeito e vai estar dizendo a mesma coisa, que não tem dificuldade, tá bom? Lembrando que todas as redes sociais, né, todas as plataformas aí, elas todas são com o mesmo nome, Eda Bolos, tá bom? Me acompanha em outras plataformas, certo? Que eu tô sempre postando vídeo, postando alguma coisa lá, tá bom? Todas as plataformas são o mesmo nome. Bolinho branco, estruturado, já decorado, certo? Muito simples, não tem dificuldade. Depois a gente vai marcar em cima o meio do bolo com a forma, né, do aro 16 que vai vir. A gente marca com a forma. O pincelzinho que é de lei, que eu gosto muito de trabalhar com esse pincel, porque às vezes depois que a gente coloca o bolo de cima, às vezes acontece alguma imperfeição e você só passar o pincel e ele já esconde o que tiver de imperfeição, tá bom? Aquela quina leve, imperfeita, uma imperfeita assim bem leve, né? Só pra não ficar aquela coisa reta. Marcado com a forma de bolo, bolo pronto. Tudo certo, né? Não teve dificuldade. Tem pessoas que estruturam o bolo depois de coberto, né? Depois de colocado o chantilly. Eu já fiz assim também, mas depois que eu fiz desse jeito assim, colocando a estrutura primeiro para depois vir com o chantilly, eu achei melhor. Gostei mais do resultado, então eu continuei fazendo assim, tá bom? Aro 16, eu coloco 2 pratinhos de isopor embaixo, 2 pratinhos finos de isopor, né? Coloco glucose para colar um prato no outro, coloco o bolo em cima e vou fazendo, certo? Esse bolinho, se você prestar atenção, ele ficou a massa, né? Ficou um pouquinho torta, um pouquinho mais alto de um lado e mais baixo do outro, mas o caninho ele deixa o bolo de cima, quando vier ele deixa reto, não tem problema, ele não vai ficar torto, tá bom? Espatulando, né? Espátula com textura, né? Eu vou passar o chantilly azul, sobreposição, né? Eu fiz branco e vou com o azul anis, que é pra... Não, o azul royal. O azul royal que eu uso nesse bolo. Pra não ficar aquele amargo, né? Porque a gente, se botasse toda essa camada com corante azul, ele ia amargar e mancha a boca, né? Quem trabalha já sabe que amarga e que mancha a boca. E eu digo para o cliente, né, que ele pode correr esse risco de amargar e manchar a boca por causa da pigmentação do corante, porque a gente tem que usar bastante para chegar naquele tom. E sendo muito, né, aí é mais difícil. Então eu falo que vou fazer uma sobreposição, faço uma camadinha mais fina do que a de costume, né? Naquele outro eu uso um biquinho mais grosso para fazer, no outro eu fiz. Nesse daí eu já usei um biquinho mais fino para ser colocado menos chantilly para poder vir com o azul. Então eu fiz separado assim as camadas de azul, porém sobrou chantilly, né? Eu fiz porque eu achei que não fosse dar para cobrir todo. Mas depois que eu coloquei no bolo todo, ainda sobrou um pouco de chantilly, eu fui preenchendo essas brechinhas para usar o chantilly todo, né? Mesmo assim ele ainda fica fino, né? Porque a camadinha que saiu nesse saco aí foi uma camadinha fina, foi uma quantidade bem fininha, mas sobrou, aí eu fui e coloquei para completar, né? Aí fica aquela camada toda uniforme, não fica tão fino, não ficou tão fininho ao ponto das quinas, que às vezes as quinas, quando fica muito fino, as quinas do bolo de cima, ela fica mostrando o branco, mas nesse caso aí ficou, como teve mais chantilly, né? Não correu o risco de mostrar, tá bom? Tá bem fininho, não tá grosso,
devido a camada branca ser fina, a de cima também ficou fininha, certo? Às vezes eu faço o guindaste caseiro, né, pra colocar em cima do outro bolo, mas nem sempre precisa, a não ser quando o bolo tem algum detalhe, se for um bolo com glitter, alguma coisa assim, aí para não danificar, aí eu faço o guindaste caseiro, mas nesse caso aí eu consigo colocar ele com a espátula do chapeiro, né, eu uso a espátula do chapeiro para colocar em cima, certo? Pronto, todo cobertinho, certo? Eu nem me lembrava, eu achava que eu ia botar uma textura nesse bolo, mas eu acho que eu nem botei textura. Ele ficou liso, né? Que já faz uns dias que eu fiz ele, eu não tô lembrando muito. Mas ele ficou lisinho no caso. Pronto, aí o pincel novamente, né, em cima, pra dar aquele finalzinho. E aquela quinazinha um pouco imperfeita, né? Bem delicada, né? Pouca coisa de quina. Só levantou ali a lateral um pouquinho, certo? Muito prático, muito simples. Aro 16 pronto. A gente vai colocar em cima do outro, certo? Eu tento ao máximo mostrar aí, só que acaba que o espaço sendo tão pequeno o espaço, né? Pra mim poder colocar os dois bolos junto. E eu gosto muito de gravar, quando eu faço bolo assim, principalmente bolos de andares, eu gosto de gravar com o celular em pé, pra pegar melhor a imagem, né? Se ele ficar deitado, aí corta a minha parte, pega só mais a parte do bolo, ou então tem que puxar o celular pra bem mais distante. Mas eu gosto de deixar ele bem pertinho assim, que é pra poder vocês verem bem melhor, tá certo? Ó, eu faço com a espátula do chapeiro, coloco um palito no meio pra ajudar na hora de levantar o bolo, só pra dar mais uma firmeza assim, você se sentir mais firme segurando no palito e com a espátula, na hora de colocar em cima do bolo. Colocando naquela marcação que foi feita da forma, né? Ó, na marcação que foi feita, tentando o máximo possível deixar naquela marcação, mas às vezes ele fica um pouquinho para o lado ou para o outro, porque a gente consegue ver só aqui na frente, não consegue ver atrás, né? Na parte de trás do bolo. Mas a gente tenta chegar o mais próximo daquela marcação que foi feita, certo? Aí a gente coloca no palito, a gente consegue segurar o bolo um pouquinho levantado para poder tirar a espátula de baixo. Qualquer imperfeição que tiver ali na parte branca, né? Se manchar alguma coisa, eu só vim com o pincel. Já tem a marcação do pincel, né? É só passar e tá tudo certo. Tá entendendo? Por isso que eu gosto muito de usar o pincel. Então, pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui. No vídeo passado, no vídeo do bolo de casamento, né? Eu fiz na hora que eu tava narrando o vídeo, eu falei assim. Se alguém... eu passo tudo que pode, que precisa sobre a informação do vídeo. Eu passo tudo no vídeo, né, na hora de narrar o vídeo, eu passo tudo que informação do bolo eu passo. Então, assim, eu falei, se alguém, por acaso, vier perguntar o que já foi falado no vídeo, eu não vou responder. Algumas pessoas entenderam o que eu falei, outras pessoas ignoraram, falaram que eu estava me achando. Não, eu não estou me achando. Eu simplesmente falei o que já estava no vídeo, eu não ia responder novamente. Porque se tá lá dizendo que é a forma tal, o recheio é tal, a massa é tal massa. E a pessoa vem perguntar, que massa que tu tá usando? Eu não já falei no vídeo? É só a pessoa ir dar uma olhadinha, né? Ver o vídeo todo. Que dá todas as informações lá. Quando eu fiz o bolo de noivado, o bolo de milhões, que tem mais de 100 mil visualizações, lá há um ano passado, acho que ano passado. Quando eu fiz aquele bolo, pra mim fazer aquele bolo de 4 andares e entregar ele inteiro, eu vi tanto do vídeo, mas eu não ficava lá perguntando, eu via. Eu acho, se eu não me engano, foi o vídeo de Lidiane, a menina chamada Lidiane, que ela fez um bolo de 4 andares, que também tem bastante visualização, e ela entregou o bolo inteiro. Eu vi aquele vídeo, acho que umas 20 vezes, até chegar o dia de eu entregar aquele bolo, até o dia de eu fazer o bolo. Eu vi várias vezes, revi novamente, tá entendendo? Mas assim, tudo que eu queria tava lá no vídeo, não precisava tá perguntando se é como ela fazia. Agora, se não tá no vídeo o que você quer saber, aí tudo bem. Eu vou responder com o maior prazer, igual eu respondo. Todo mundo sabe que eu respondo aqui. Todos os comentários eu respondo todo mundo. Mas tá lá dizendo que é tal forma, que é tal recheio, e a pessoa não tem coragem de ver o vídeo e vem perguntar, eu não respondo. Simplesmente eu curto seu comentário, eu mando um beijo, alguma coisa assim, mas eu não vou responder. Porque você tem que ver o vídeo. Assim você não compra um curso online
porque você não vai ter paciência de assistir o curso online e vai ficar perguntando. Se você perguntar, a pessoa não vai lhe responder não, porque já tá no vídeo lá, tá entendendo? Eu espero que as pessoas entendam o que eu tô querendo dizer. Se você perguntar alguma coisa que eu sei que não está naquele vídeo, eu vou lhe responder, tá certo? Espero que me entendam o que eu tô querendo dizer. Não é querendo se achar. Eu tô tentando explicar a situação, porque eu não vou ficar respondendo 10 vezes a mesma pergunta, se já tá no vídeo, tá bom? Estamos chegando no final do vídeo aí, é um vídeo simples, como eu falei pra vocês. Aro 20, aro 16 e aro 10. O aro 10 é aquele bolo temido, né? Que eu digo que eu não gosto muito de fazer ele. Mas nesse tipo de bolo aí sempre sai ele, né? Quando é esse tamanho de bolo, sempre sai esse aro 10. Tá bom? Coloco palito. Como vocês viram, eu coloquei palito no aro 16 pro aro 20. Eu coloquei palito, que é pra ajudar na hora do transporte. E dá aquela estabilidade no bolo, né? Não fica aquele bolo... Não fica solto o bolo no meio. Como não tem um pino, aí não fica aquele bolo solto, né? O palito vai ajudar a estabilizar na hora do transporte. Coloco do 16 para o 20 e coloco do 10 para o 16. Tá bom? São palitos de churrasco. Lembrando que eu aviso pro cliente: olha, tem palito no bolo, tem palito de churrasco no bolo, que é para ajudar a dar estabilidade na hora da entrega. Tá bom? Eu explico, ó, o pincelzinho para passar depois, ó. Passo o pincel para corrigir qualquer coisa. Certo? Um glitterzinho pérola. Glitter, né? Pra dar um brilhozinho. E pronto, tá finalizado o bolo aí, tá bom? Cheiro pra vocês, certo? Espero que entenda aí, eu não tô me achando, não tô, jamais, Deus me livre, certo? O que eu posso fazer, o que eu posso passar, eu passo pra vocês. E respondo todo mundo, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Cheiro pra vocês, tá? Cheiro no coração.